Paz seja convosco. Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Tendes aqui algo que comer? São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Paz seja convosco. Irmãos, estamos mais uma vez reunidos para celebrar esse segundo domingo do tempo da Páscoa. Esse domingo é do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. E Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois diz a Tomé: põe o teu dedo aqui, eu olho as minhas mãos. Estenda a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse é um relato de Jesus aparecendo no anoitecer daquele primeiro dia e também aparecendo no 8º dia
da ressurreição. Interessante, e vamos mais uma vez nos debruçarmos sobre esse texto e meditá-lo. Padre, Jesus ressuscitado aparece aos discípulos. Ele deseja a paz por 2 vezes. Ele lhes mostra as mãos e o lado transpassados. Por que insistir sobre o recebimento da paz? A paz é muito importante porque eles estavam faltando com a paz. A morte de Jesus foi para ele um escândalo, é uma coisa que sacudiu toda a vida deles. Eles perderam a paz interior, mas perderam também a paz exterior. E um sinal disso é que eles estavam com medo e com as portas fechadas da casa. O medo continuava. Aquilo que eles viram acontecer com Jesus, ele temia que acontecesse também com eles. Não estava em paz. Então Jesus vem aqui devolver a paz, tranquilizar para ele, e por isso a insistência: a paz esteja com você, se acalma, eu estou de volta, eu estou no meio de vocês. E isso é calma também, apesar da igreja que hoje pode sofrer em alguns lugares, alguns países. Jesus quer nos desejar a paz, que nós tenhamos uma paz interior e que a missão deve continuar. É um sinal de Cristo Jesus para os discípulos e para nós, igreja, hoje. Padre, Jesus oferece o Espírito Santo pelo sopro, para perdoar e também para reter os pecados. Será que todo mundo entende essas palavras de Jesus? É muito complicado, mas pergunta muito bem colocada para nós, igreja, e aqueles que estão fora de outras igrejas que professam o Cristo como Salvador, como Redentor. Essa passagem, Jesus soprou sobre ele, recebeu o Espírito Santo. Jesus deu o Espírito Santo aos apóstolos. Isso é muito claro. E nós não sabemos por que alguns de nós, ou dos cristãos, têm dificuldade de entender essa oferta, esse dom do Espírito Santo aos discípulos, quer dizer, aos seus sucessores, aquele a quem ele deu o ministério. Recebei, e recebem. A quem perdoar os pecados são perdoados por Jesus, pela força do Espírito Santo. Então, quem perdoa é Jesus, e com a força do Espírito Santo. Não é o ministro, não é o sacerdote como pessoa, mas é sacerdote em pessoa Cristo, na pessoa do Cristo. Então, o Cristo que dentro de nós faz isso, e pela força do Espírito Santo. Difícil para aqueles que ainda não entenderam, deveria entender lendo a palavra de Deus para nós. E o sacerdote, ele tem, como sucessor dos apóstolos, ele tem a missão de perdoar, porque quando a pessoa manifesta o arrependimento, ele precisa ser perdoado. Não depende de mim, eu vou dar porque gostei, não gostei. Não, há um arrependimento, perdoa. Agora, não vai perdoar, vai deter quando a pessoa não manifestar o arrependimento, porque Cristo não aceitaria que não se arrependesse. Padre, Tomé duvidou de que Jesus estivesse vivo e também não acreditou que ele estivesse ido ao encontro dos discípulos. Por que Tomé duvidou? Ele não tinha fé? É uma questão de, muitas vezes nós perguntamos, o que aconteceu com Tomé? E por que duvidar? Por que insistir de colocar a mão, de ver e de tocar? E que ele ficou marcado com o sofrimento do Cristo. Ele ficou marcado com os pregos, ficou marcado com a lança. Aquilo não saía dele. E para ele tudo aquilo é impossível. Alguém que sofreu uma morte tão trágica como aquela de Cristo estivesse vivo. E praticamente
aquilo que lhe foi revelado, de ensinado, que Jesus ia ressuscitar, diante da dor, diante do impacto, tudo isso para ele é esse que ficou marcado. E muitas vezes para nós é assim, a dor, o sofrimento marca mais do que outras coisas. Humanamente falando, é meio difícil também para a gente, né, padre? Muito difícil, muito difícil. Mesmo nós que sabemos que depois da morte ninguém está sofrendo mais, um irmão, uma irmã, um parente que estava lá sofrendo no hospital com aquela tortura e morreu, muito dificilmente ficamos com aquela imagem da dor, né? Quantas vezes nós vimos o Papa João Paulo II naquela dor, naquele sofrimento, e isso marcou muitas pessoas. Mas hoje é o santo, né, que dizia, está na alegria do céu. Mas cada vez vivemos aqueles últimos momentos, vemos como que se estava se torturando, lutando, buscando um sopro lá para respirar melhor, e isso que não permitiu para Tomé aceitar que ressuscitou. Talvez a dor de cada um de nós hoje. Padre, Jesus acrescentou uma bem-aventurança daqueles que acreditam sem precisar ver. E nós, já alcançamos essa bem-aventurança? Esse é um desafio. O desafio que nós temos. Olha no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5, fala das bem-aventuranças, que nós lemos lá. Mas também no Evangelho de Lucas. E agora aparece no Evangelho de João essa bem-aventurança. Aqueles que acreditam sem ter visto. Então, a fé não precisa de palpar, de tocar, como Tomé queria tocar, passar o dedo. Não, precisa confiança maior. É isso que Jesus diz. Bem-aventurança, felizes, vão se salvar aqueles que acreditem em Deus. Não nos homens, nas coisas da terra, mas em Deus. Deus não pode mentir, não pode enganar. Então, se é de Deus, eu não preciso de prova. Eu sei que está me dizendo a verdade. Esse é o caminho da nossa fé, que essa Páscoa seja uma ocasião de alimentar mais a nossa fé, como igreja, como paróquia, como cristãos, para que possamos crescer cada vez mais. E as nossas crianças, nossos jovens, adultos de catequese, faz a catequese para acreditar, para ser também missionários e missionárias. Deus nos abençoe. Uma feliz Páscoa para todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós.